vencedora da Palma de Ouro em Cannes, favoritaço pro Oscar de melhor filme, mas é tudo isso mesmo? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento, esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui, finalmente, sabe? Finalmente, depois de ter passado horas em filas que não deram em nada durante a Mostra de Cinema de São Paulo desse ano, hoje eu estou aqui finalmente para falar sobre Anora, o novo filme dirigido pelo Sean Baker. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Olha, essa é a primeira vez que eu falo aqui no canal sobre o Sean Baker, o cineasta americano que ganhou bastante destaque alguns anos atrás, quando ele fez um filme inteiro realizado em iPhone. Quando ouvi essa frase ainda era algo impressionante, notável. Hoje em dia, tem uma super produção que nem o Extermínio 3 do Danny Boyle, toda gravada em iPhone Pro, porém ele rapidamente construiu uma reputação dentro do cinema independente com o Tangerine, depois com o Projeto Flórida, com o Willem Dafoe e um grande elenco aí, a maioria deles desconhecidos, o Red Rocket, que trouxe o Simon Rex de volta para o cinema americano, e agora ele chega aí com, acho que o trabalho mais ambicioso no nível de execução e plot dele, que é o Anora, que parte aí de algumas histórias que ele ouviu quando ele era editor de vídeos de casamento, sobre a relação que ele teve com algumas famílias russas nos Estados Unidos, e até mesmo um tema que sempre está presente na filmografia do Sean Baker, que são as profissionais do sexo, né? Strippers, prostitutas. Eu não conheço o Sean Baker, eu não li muito sobre ele, mas eu tenho certeza de que ele já pertenceu bastante a esse mundo, tá? Porque ele tem um tato interessante para falar sobre isso, né? Ele realmente tenta jogar uma luz humana nesse tema que muitas vezes é tratado como tabu, e ele inicia esse projeto quando ele conhece a atriz Mikey Madison, que chamou a atenção no Era Uma Vez em Hollywood, no Pânico 5 também, e tem uma similaridade muito grande entre os dois trabalhos dela nessas duas obras, e ele meio que constrói a personagem ao redor dela. A Mikey Madison conta que quando o Sean Baker convidou ela para o filme, ainda não existia um roteiro, existia uma ideia e uma personagem. Então, com uma produção aí que foi financiada pela Filmation, num valor bem barato aí de 6 milhões de dólares, o Baker dirigiu, produziu, montou e encontrou todo o elenco do filme, que teve aí suas filmagens em cerca de 37 dias lá no primeiro semestre de 2023, teve sua estreia no Festival de Cannes e levou o prêmio máximo. A Palma de Ouro foi pro Anora, tornando aí o primeiro filme americano desde A Árvore da Vida, do Terrence Malick, 2011, a conseguir tal feito, e agora ele tá aí como um dos grandes destaques da temporada de prêmios, um dos favoritos ao Oscar, passou pela Mostra de Cinema de São Paulo, foi adiado até 23 de janeiro, se eu não me engano, mas ele já está disponível por aí, como dizem. E eu tinha uma expectativa moderada, porque eu gosto do cinema do Sean Baker, não sou muito maluco por ele, porém, o Anora certamente foi além das minhas expectativas e trouxe um dos filmes mais insanos e divertidos do ano. A história do filme segue a stripper Anora, vivida por Mikey Madison, que embarca em uma emocionante jornada ao se casar com o jovem herdeiro de uma oligarquia russa, vivido por Mark Eldstein, mas o sonho vira pavor quando os pais do rapaz tentam anular sua união. O Anora é um daqueles filmes que tem uma clássica divisão onde durante os primeiros 30, 40 minutos ele vai te vender um tipo de filme, um tipo de história, e aí você vai ter uma ruptura gigantesca a partir de um determinado ponto, né? E isso vai de um mérito muito grande do roteiro do Sean Baker, que é especialista em criar personagens, em criar mundos que parecem muito vívidos e realistas. Aqui a gente tem a Nora da Mikey Madison, que é uma personagem absolutamente tridimensional, ela tem detalhes, toques e comportamentos que transformam ela rapidamente numa figura muito carismática, e a Mikey Madison, como vocês estão ouvindo falar por aí, de fato tá excelente no filme. Ela é completamente histérica, desbocada, durona também, mas que transparece um lado nunca dito, mas sempre representado através de algumas decisões de câmera, algumas decisões
de atuação da Mikey Madison também, o desejo de ter uma vida um pouquinho mais amorosa, um pouquinho normal, por assim dizer. Enquanto ela conhece o Vanya, que é esse ator russo que eu não conhecia, ele é extremamente carismático, ele é muito exagerado, meio irritante, mas na medida certa, ela tem a oportunidade de ter um sonho de princesa, né? Ela até menciona que visitar a Disneylândia é um dos sonhos da vida dela, que ela queria ser igual a Cinderela. Ela acaba sendo como uma outra princesa contemporânea que também envolve esse mercado do sex worker, que é Uma Linda Mulher, com a Julia Roberts, um clássico dos anos 90, e durante esses 30, 40 minutos, o Anora é basicamente essa versão bem século XXI, bem geração Z, com muita festa, muita dança, muito sexo também. Tem um ritmo frenético que evolui um período aí de 3 semanas, quase um mês, numa duração muito rápida. Então você tem uma overdose de energia, de estilo, de cortes rápidos, de situações com humor exagerado, e eu devo dizer que essa primeira metade do Anora não foi exatamente algo que me agradou tanto, né? Eu tava dentro da jornada, gostei dos personagens, da Anora em especial, mas é de fato, quando o filme tem essa ruptura, quando eles se casam em Las Vegas e isso chega aos ouvidos dos pais do Vanya, eles enviam 3 capangas aí, um armênio e 2 russos, para tentar dar conta da situação, e eu vou ter que ler o nome desses 3 sujeitos que são excelentes atores. É o Karen Karagilan, o Vache Tomvazian e o Yura Borisov. O Yura Borisov, ele tem um destaque maior, sendo um personagem um pouquinho mais emotivo, um pouquinho mais paciente, e assim como a Mikey Madison, ele também está tendo destaque nas temporadas de prêmios. E esses 3, né, entram de uma forma bem brusca na história, porque a gente parte de um primeiro terço de história frenético, rápido, que vai comprimindo o tempo dos eventos, para literalmente uma sequência de invasão de 25 minutos onde o filme meio que para em termos de ritmo, mas não em urgência da situação, para ter esses capangas entrando na casa, tentando, né, levar o Vanya de volta para os pais, só que aí ele foge e eles ficam com a Nora completamente revoltada, histérica, tentando entender o que está acontecendo. E é aí que o filme realmente decola pra mim. É aí que o filme tem que lidar com essa situação deles quererem anular o casamento dos dois, da Nora querer preservar aquele sonho dela, e eles têm que entrar numa missão, meio que de uma noite só, de encontrar o Vanya. Porque o Vanya fugiu, ninguém sabe pra onde ele foi, esse é o próximo ponto do filme. Você vai ter a Nora e esses 3 capangas, e a energia, o caos, a histeria dessas cenas, é tanta gritaria, tanto xingamento, tanta situação absurda, personagem escorregando no chão, eu tava rindo horrores. Ele vira uma comédia de humor negro, uma tragicomédia, porque os toques de drama vêm aqui e ali, que me surpreendeu horrores. Sério, é o tipo de coisa que o Quentin Tarantino fazia na década de 90, e hoje ele já tá muito mais maduro, ele tá com uma outra vibe de cinema, mas me lembrou aquela energia selvagem, meio adolescente que o Tarantino tinha, um pouquinho daquele elemento de comédia de erros dos irmãos Coen, por exemplo, porque a Nora e os 3 capangas vão em pontos da cidade procurando pelo Vanya, né? E tem até um momento aí que, não por acidente, né, mostra um dos capangas tentando conversar com uma multidão de adolescentes num restaurante, e eles falam: a geração de vocês é não sei o que, vocês não prestam atenção, só ligam pra Instagram, TikTok. E é curioso ele como um armênio, como um imigrante, falando isso dentro de um restaurante onde tem uma bandeira dos Estados Unidos atrás dele, né? Então eu achei um comentário bem sutil, né? Não é um tipo de cena que o filme para dizer uma mensagem, mas ele tá, de certa forma, conseguindo ilustrar algo muito interessante meramente através da imagem, né? E a imagem, por sinal, nunca foi um elemento que me chamou tanto a atenção nos tempos do Sean Baker, porque ele faz filmes como meu amigo Otávio Almeida diz, né, filmes vagabundos por conta da estética dele que não é tão embelezada, né? Ele gosta daquela coisa crua, realista, da verdade, o elemento fly on the wall que eles chamam, que é onde a câmera tá no mundo real só com o observador. Então é muita câmera na mão, a cor na maioria das vezes é desaturada, porém eu vi algo interessante no trabalho do Baker nesse filme, que é levar muita cor, muito contraste nas cenas de clubes de strip, nas cenas de Las Vegas, por exemplo, né? Toda vez que o Anora evoca a luxúria, esse senso de algo maior do que si mesmo, ele explode com cores. Então eu acho que, apesar da fotografia
do Drew Daniels ser um pouquinho cinza, desaturada nas cenas normais, especialmente na segunda metade, que envolve esse grupo andando pelas ruas de Nova York e Coney Island no inverno, tem esse contraste muito interessante entre os dois ambientes. Eu gosto, inclusive, do primeiro plano do filme, que é uma pan bem longa por uma sala, diversas salas do clube de strip onde a Nora trabalha, onde você vê diversas situações de lap dance, de dança, de strip, quase como se estivesse mostrando que cada uma daquelas personagens tem uma vida, tem uma história, mas a câmera para justamente na da Nora, né? E eu entendi isso como uma forma da câmera realmente visualizar essa personagem, esse ser humano. E tem diversos outros momentos de mise-en-scène, a forma como a Nora e os três capangas são posicionados nos quadros em momentos diferentes, é muito criativo. O blocking que ele faz, especialmente nessa sequência caótica da invasão da casa, são inspirados. Eu nunca tinha visto o Sean Baker operando num nível tão robuscado, né? Ele certamente mantém a característica mais habitual dele, tem um uso de lente grande angular bem forte, acho que principalmente durante a primeira metade, para mostrar o poder e as riquezas do Vanya quando ele entra nos quartos de Las Vegas, quando eles estão saindo depois do casamento, naquela pura energia, e eles têm aquele baque cinza, sem cor, deprimente da segunda metade, que paradoxalmente ainda é muito, muito engraçada. Teve situações aqui em que eu estava literalmente rindo alto, mas aí depois, né, sem entrar em muitos detalhes, o Anora meio que não esquece que ele tá lidando com uma tragédia, com algo que é realmente partir o coração, né? Você se apega tanto a essa personagem e a Mikey Madison, mais uma vez, entrega tudo para essa performance, é realmente uma das melhores do ano e vai dar trabalho nas temporadas de premiações, viu? Acho que a gente vai ouvir o nome da Mikey Madison muitas vezes, mas que leva aí para uma conclusão que é meio complexa, meio enigmática pelo que ela mostra, mas quanto mais eu vou pensando, mais eu gosto. É um filme que não começou do jeito que eu particularmente gosto, porém eu compreendo a necessidade dele ser tão histérico e festivo para você ter o baque da vida real, das consequências daquelas ações, que transforma aí numa experiência absolutamente completa, garante que o Anora seja um dos melhores filmes que eu assisti esse ano, de verdade. Pra Anora, eu dou uma nota 9. O filme estreia no Brasil em 23 de janeiro, se eu não me engano. Vale a visita aos cinemas, eu com certeza vou querer assistir de novo na tela grande. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Anora, suas expectativas e também se vocês gostam do trabalho do Sean Baker. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.